Mauro César revoltado, mais uma do anti-Arnaldo Ribeiro. E a imprensa se rende ao Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Vitória do Mengão sobre o Atlético Mineiro. Bora acompanhar esse debate aqui? Já deixa o like agora no início e vamos começar aqui com o Mauro César. Ô Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta antes de dar uma lida na galera do chat, que está chegando aí também do nosso clube de vantagens, sobre essa rivalidade unilateral, que é muitas vezes forçada pela torcida deles e também pela própria mídia. Como é que você analisa, historicamente, você que com certeza acompanhou esse Flamengo e Atlético em tantos anos, né, ali atrás, essa rivalidade sendo alimentada pela arbitragem, pela mídia de maneira geral, enfim, quero ouvir a sua análise aqui, fica à vontade. Só um detalhe, Letícia, por gentileza, Claro. não a torcida deles, a torcida do Atlético, né? Que não tem eles Isso. e nós. Eu tô aqui como jornalista, não como Flamengo, tá? Eu sou o Flamengo, mas eu tô aqui como jornalista, não como... Eu detesto essa coisa de as pessoas acharem que eu tenho que representar Flamengo, defender Flamengo. Já encheram meu saco essa semana, porque o Arnaldo Ribeiro fez um comentário lá no Poste de Bola sexta-feira, no UOL, e foi um debate, o Danilo Lavieri, que é palmeirense, rebateu, eu rebati, aí o cara pega um recorte de 20 segundos da opinião do cara, que você pode discordar dela. Não, você não falou. Primeiro que eu falei porque eu discordo. Se eu concordasse, falaria que concordo. Segundo, que eu não tenho que defender Flamengo nenhum. Eu não estou aqui para defender Flamengo nenhum. O fato de eu ser... A minha profissão está 1 milhão de vezes acima do Flamengo. É o meu trabalho, é o meu ganha-pão e é também a minha paixão. Tá? É a minha paixão. Então, assim, eu não vou deixar aqui jamais que alguém venha. Então, só te peço a gentileza, porque não tem nós e eles. A torcida do Clube Atlético Mineiro, a torcida do Clube de Regata do Flamengo. A rivalidade é unilateral, já falei sobre isso várias vezes. Força-se uma barra danada. Se ontem aquele lance do pênalti não, da expulsão, que não foi dada, fosse ao contrário, nossa senhora, teríamos um rio de lágrimas de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Uma coisa de um chororô interminável. É chatíssimo. Eu acho que isso apequena o Atlético. Eu acho que o Atlético teve pessoas à sua frente que tiveram altivez para enfrentar o Flamengo e outras apequenam o clube, especialmente quando antes de uma disputa, eu vi isso ano passado, já começava a ter que ter impedimento automático, vão roubar a gente, roubar nada. O Flamengo ganhou os 2 jogos, o Atlético perdeu o título, o primeiro título dentro da arena do Atlético foi do Flamengo, para desgosto da torcida atleticana. Eu acho que o Atlético se apequena quando se coloca como vítima de tudo com esse chororô. Né? É o chororô de Minas, é chatíssimo isso. O Atlético é um time grande, de torcida, de história, tem uma rivalidade sim com o Flamengo, mas ela vira uma rivalidade unilateral porque o atleticano trata assim o Cruzeiro, depois é o Flamengo, odeia o Flamengo. Alguns parecem odiar o Flamengo mais do que o Cruzeiro, que é o rival ali local com que ele trava os grandes duelos históricos desde sempre. Então acho que é uma rivalidade unilateral que acho que até deu uma esfriada assim, nesse chororô, nessa coisa, dessa vitimização que apequena o Atlético. Eu já falei isso para amigos atleticanos. O clube se apequena nessas horas. Ele tem que enfrentar o Flamengo, não ficar reclamando de que não sei o que vai expulsar, porque o Wright, isso é uma bobagem, uma infantilidade, uma besteira que passa de geração para geração. O jogo de 81, ele é vendido geração atrás de geração com uma narrativa totalmente enviesada, que ignora todo o contexto dos jogos, o comportamento dos jogadores do Atlético. A final de 77 com o São Paulo, quando o Atlético perde dentro do Mineirão, o São Paulo é um time viril, até violento. O Ângelo tem a perna quebrada, aí o Atlético contrata o Chicano, que era um dos mais duros jogadores do seu Algor de 77, que joga a final de 80, monta um time mais cascudo, né? E esses caras acabam tendo jogadores expulsos na final. O Romão Bate-Abel, ele inviabiliza o futebol disputado, como é disputado nos principais campeonatos aqui no Brasil. Se você pegar os 2 ponteiros da competição, Flamengo e Palmeiras, os 2 gostam de marcar alto, né? Agora mesmo, o gol da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, até acho que ali tem muito erro mais do Martinelli, porque ele não estava pressionado. Naquele momento, o Palmeiras não pressionou. Apenas o Vitor Roque estava posicionado onde tem que estar para o eventual erro. E foi muito bem. Aproveitou o erro do Martinelli, fez o gol e deu a vitória ao Palmeiras. Mas o Palmeiras gosta de marcar alto em momentos do jogo. O Flamengo faz a mesma coisa. Mas é quase que impossível trabalhar dessa maneira, porque qualquer contato físico, o cara marca falta. Até a gente conversava aqui antes do programa. Foi o caso, por exemplo, do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O menino lá, o Rômulo, tem 21 anos, é um garoto ainda, disputa uma bola com o próprio Vitor Roque, 2 garotos, né? E ele perde na disputa de bola e se joga. Porque é muito conveniente, você tem a bola, aí você é pressionado pelo atacante adversário. Então você faz o quê? No primeiro contato físico você só tem que cair, é só cair. Caiu, o cara dá a falta. Então você tem um seguro, proteção ali. Por que ele dá a falta? Pelo receio de que na disputa o defensor caia, surja um gol e vão dizer que ele não marcou uma falta na origem do lance. E é possível, provável, que o VAR chame para marcar essa falta que não houve.
E não é falta. E ontem ele fez isso inúmeras vezes. Então ele inviabiliza um bom jogo. Ele trava a partida. É insuportável. É ruim demais. É um lixo. É uma coisa nojenta. É anti-futebol. Então quem ama o futebol tem que odiar esse tipo de arbitragem. Isso não dá para aguentar mais. Sinceramente, não importa qual time, qual a camisa. Ontem o jogo era bom no primeiro tempo, até franco. De repente o jogo fica ruim, por uma série de circunstâncias. Estratégia dos times, o cansaço do Atlético que não consegue manter no segundo tempo a mesma dinâmica de jogo, mas também por conta da arbitragem, né? Horrorosa, horrorosa. E numa arbitragem dessa, mais do que nunca, você tem que saber explorar a falta. O Hulk explorou contra o Palmeiras, fez 2 gols de falta, quase fez 3, e o Flamengo, que não sabe bater a falta frontal, contra o Flamengo, os adversários têm que pensar assim, falta frontal, esquece, não vai acontecer nada. Não acontece nada, o goleiro nem tem trabalho. Mas falta lateral. Dali pela lateral do campo é um perigo. Agora, eu acho que o problema da bola parada é você depender demais dela. Eu acho que o Flamengo não pode depender tanto de bola parada. O time cria muito pouco, o time está criando muito pouco e dependendo disso. Ela tem que ser uma das alternativas ofensivas, e não a única. E em alguns momentos tem sido assim. E eu acho que esse é um problema, né? O problema não é fazer gol de bola parada, é só marcar com bola parada. Você precisa de mais do que isso. Em contrapartida, eu entendo também que o Flamengo perdeu um jogador que talvez seja o mais importante do time, né? Que é o Gerson, que não tem reposição, você não consegue outro Gerson. O Saúl não é o Gerson, ele é outro jogador, ele é versátil como o Gerson, mas não vai fazer o trabalho do Gerson, então a baixa aqui não tem reposição, e também não tinha como segurar o cara. O pai dele dá entrevista até para ele mesmo reclamando de tudo, quer dizer, o tempo todo aquela inchação de saco. Chega uma hora tem que negociar o cara, segue o caminho, seja feliz e a vida vai continuar. E perdeu o Wesley, né, que faz falta também, que é um jogador que faz aquele corredor o tempo todo, vai e volta, marca. Até eu estava ouvindo um comentário ontem do Bernardo Ramos e o André Rocha falando sobre ele e o Cafu, lembrando do aspecto físico, a capacidade de marcar, de atacar, de ir, de voltar. Por isso que os italianos estavam loucos por ele esse tempo todo. Fez o gol contra o Bragantino no final do jogo. Exatamente, no final do jogo. Quer dizer, um jogador que jovem, ainda amadurecendo, e é uma baixa também importante do time, porque ele é um cara que fazia ali a diferença muitas vezes, embora ainda não seja um jogador pronto 100%. O desafogo num voo fatal. O tiro de cabeça de Léo Ortiz deu a vitória e o alívio do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Há batalhas especiais numa guerra, mais gostosas, saborosas. De volta à liderança do brasileiro, os rubro-negros mudaram a característica para bater o Galo. Não eram meros 3 pontos, era um duelo fundamental, físico, duro, uma Copa em meio a uma liga. Foi mesmo um jogo muito pegado, de arbitragem polêmica, disputas intensas. O Flamengo fez o gol no segundo tempo, de cabeça, suado. E aí sai do Maracanã como líder dos pontos corridos, mas com um perfil que agradou a torcida. E o time entendeu bem, um líder copeiro. O gosto do mata-mata bateu logo de cara. Rony só não abriu o placar porque Varela salvou na linha um toma lá da cá desenfreado. Pedro devolveu com um chute forte. No furor de um Maracanã aflito, como se do jogo fosse possível sair um campeão, o Flamengo avançou em campo, mas também reclamou do apito de Ramon Abate. Possíveis pênaltis em Bruno Henrique e Arrascaeta. Plata derrubado na frente de Everson, mas cartão vermelho negado. Melhor não falar, né? Eu gosto muito do Ramon, é catarinense e prefiro continuar na minha linha de não falar da arbitragem, porque melhor assim. Nosso time foi mais vertical do que gostaríamos, não estava tão fino com a bola. O confronto com cara de decisão deve ter personagens. Hulk, Pedro, Arrascaeta, Scarpa. Ares de decisão. Quando Léo Ortiz fuzilou de cabeça o gol de Everson, a massa explodiu como um troféu conquistado. O Galo absorveu o golpe e já pensa na frente. Do ponto de vista tático, foi um grande duelo. Deu tudo certo, menos a falta do gol, né? E nós tivemos chances. Foi apenas o primeiro embate de 3 entre os times nos próximos 10 dias. Rivais de longa data, Flamengo e Atlético Mineiro decidiram antecipar a atmosfera de mata-mata. Não são apenas 3 pontos. No meio do campeonato, cariocas e mineiras transformaram o encontro numa Copa. E uma vez mais, o sorriso foi rubro-negro.
Flamengo e Atlético, então, se encontrando pelo Campeonato Brasileiro. É verdade que eles têm uma maratona pela frente, com muita rivalidade já acumulada também da Copa do Brasil da temporada passada. Mas calma, por partes. Campeonato Brasileiro, Flamengo venceu por 1-0 e a gente vai pro Rio com o Rodrigo Jufo trazendo o clima da nação no dia seguinte. Jufo, mais 3 pontos e o topo da tabela pro rubro-negro. É isso, Mari. Dia seguinte de comemorar a retomada da liderança no Campeonato Brasileiro, 36 pontos, ultrapassando o Cruzeiro e ainda tendo um jogo a menos que a equipe mineira. Mas quem vem recebendo bastante elogios no Flamengo é o sistema defensivo. O time rubro-negro é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, só levou 6 gols na competição e já ultrapassou a marca do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo, por todo o Campeonato Brasileiro de 2024, ficou 10 jogos sem sofrer gols. Agora, em 16 rodadas, o Flamengo já está a 11 jogos sem sofrer gols, então já melhorando muito da água para o vinho o sistema defensivo, que além de ir bem na defesa, não sofrer gols, também vai muito bem no ataque, vem sendo decisivo nessas partidas onde o time encontra muita dificuldade contra defesas mais afundadas, né? Que é quase todos os jogos que o Flamengo enfrenta, quase todos os adversários. Com isso, os zagueiros vêm se destacando. Léo Pereira fez um gol numa bola parada importante contra o Deportivo Táchira, que deu a classificação para o Flamengo na Libertadores. Também fez o gol de empate contra o Bragantino na rodada passada, o que levou o Flamengo depois à virada com o gol do Wesley, que também é defensor. E agora, nessa rodada, Léo Ortiz garante a retomada da liderança para o Flamengo, também bola parada, o que o Felipe Luiz vem elogiando muito essa defesa do Flamengo, a importância da bola parada e também da solidez defensiva. Próximo jogo contra o Galo na quinta-feira no Maracanã também, Copa do Brasil, depois encara o Ceará, e aí o Flamengo não vai ter nem o Pedro nem o Wallace Ian contra o Ceará suspensos, então muito provavelmente o Pedro deve estar nesse time titular quinta-feira. O Wallace Ian tem que ver o desgaste dos pontas do Flamengo, mas pode ser uma novidade também. E aí depois, na semana que vem, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, uma maratona de jogos contra o Galo, e o Flamengo saiu melhor. Os reforços Saul e Emerson Royal ainda não tem uma previsão para estrear. Emerson Royal estava fazendo pré-temporada com o Milan, mas vem de uma lesão, não joga desde janeiro. E o Saul também, o Felipe Luiz disse que fisicamente ele está bem, mas ainda precisa de trabalho com bola com os companheiros, Mari. Já o Atlético não tem um elenco tão profundo para da melhor bola parada deste Campeonato Brasileiro, só atrás então do Mirassol, que tem 10 gols marcados dessa maneira. O Flamengo chegou a 9, principalmente em jogadas aéreas e muitos com seus zagueiros, não é, Jailson? E aí bola parada decide jogo e jogo campeonato. Decide, a gente tá falando ali do Mirassol, lembra do Reinaldo, né? O Reinaldo com algumas cobranças de pênalti e eficiente também, porque não perde. A bola acaba sofrendo ali pênalti e o Reinaldo não desperdiça. A bola parada do Flamengo já é algo que a gente vem falando há um tempo. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, acho que são os principais. Até o Alexandre fazendo gol também em bola parada, mas os 3 zagueiros, eles se colocam muito bem dentro da área e tem algumas jogadas ensaiadas, né? Porque é óbvio que quando você vai com a bola parada, você vai mirar os seus jogadores mais altos. Rodrigo Caio, na época do Flamengo ali, 2019, 2020, fazia muito gol de bola parada, de cabeça, não sendo um jogador alto. Sim. Então, certamente tem muito a agregar ali com a experiência dele, com os métodos que aprendeu, porque foi um profissional que se preparou também nesse treinamento de bola parada. E um Flamengo agora que tem repertório. Isso daí é inegável. É um time que, mesmo quando a coisa não flui bem, sabe ali de onde tirar um coelho da cartola, ou numa jogada individual, ou numa jogada treinada, ensaiada, ou numa bola parada, porque o gol de bola parada não é só a boa batida do Luiz Araújo, é também a movimentação dos zagueiros. O Léo Ortiz, antes da cobrança, está em posição de impedimento, tentando, de certa forma, enganar a defesa atleticana. O Léo Pereira, que tinha marcado contra o Red Bull Bragantino, está fazendo uma parede junto com o Wallace Ian para ter o corredor livre para se desvencilhar também da marcação. Então a gente percebe que não é no aleatório, só cruzou a bola para a área e espera o que vai acontecer. E o Flamengo já no Mundial, né? Contra o Chelsea, a bola
não só a bola parada, mas a bola aérea funcionando muito bem. Então é mérito de um treinador que sabe não só se apegar a um estilo de jogo, que é ofensivo, que é propositivo, mas também essa alternativa da bola parada, que é crucial. E aí tem a questão da inteligência e da falta dela. A falta que o Saravia faz perto da área, que é totalmente desnecessária. Sabendo que o Flamengo usa essa arma, evita. Já nem lembro. Era desnecessário? Eu não lembro. Desnecessário, evita. E aí a inteligência. Quantas faltas o Flamengo fez perto de sua área pro Hulk bater? Ou pro Scarpa bater? Então é você ter essa inteligência do jogo também, porque é uma arma forte do Atlético, né? E o Flamengo evitou ao máximo fazer isso. Então, um ponto engraçado a gente O problema falando... é que assim, rapidinho, vou lá montar uma para jogar, independentemente de quem eu sou, tá? Seja o Atlético nesse contexto, mas qualquer um outro. Você tem que parar todas as possibilidades do Flamengo. É difícil, Porque se você não para na falta, é na velocidade aí que o cara chega. entra de... Ah, mas não vai ser isso, vai ser na bola do Arrascaeta no chute de fora da área. Não, mas é no escanteio, não sei o quê. Não. Mas é por isso que, às vezes, muitas faltas, às vezes, são desnecessárias, né? Sim. O jogador para a jogada e não precisa. Foi assim que o Galo, inclusive, toma o gol contra o Bucaramanga. Uma falta completamente besta Sim. pelo lado esquerdo, depois de um erro de domínio do Igor Gomes. Erro de domínio do Igor Gomes, o Cuca ficou doido da vida lá, porque foi na frente dele, e aí alça a bola na área e o Mena faz o gol. Não, e é claro que pra gente daqui é muito mais fácil falar que não devia fazer a falta ou devia. Pra quem tá no campo é claro que é mais difícil. Então, mas é nesse detalhe que o jogo acaba sendo decidido. Eu, como torcedor, duas faltas me incomodam muito. É a falta lateral e quando o cara tá de costas. Isso. Cara, quando o cara tá de costas. Por exemplo, tá um lateral. O cara domina o lateral e aí o zagueirão dá-lhe uma peitada nas costas do sujeito que tá só... Ele só ia dominar. E aí o cara... Vai todo mundo pra área. tocar pra trás, provavelmente tem a chance de botar a bola na área e pode sair um gol. Esse é o tipo de falta que me aborrece muito. E tem aquela história, né? O Luiz Araújo, por exemplo. Não, marca a perna esquerda, ele vai levar pra canhota. Mas ou você vai marcar fazendo a falta, ou você vai marcar a distância esperando e ele vai finalizar como finalizou contra o São Paulo. O Flamengo tem muita qualidade técnica aliada a bons treinamentos que fazem com que o time, além do individual, tenha o coletivo para decidir. E o jogo do Galo? O jogo foi bom? Porque, assim, a análise eu achava que o Flamengo teria até mais facilidade para jogar, visto o contexto. Claro. Existe um sentimento daquela barbaridade que foi na Arena MRV no último jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, que a torcida do Flamengo foi violentada dentro do estádio, e a própria torcida do Atlético também, entre eles, né? Eu estava lá, inclusive, foi tenebroso o que eu vivi naquele dia. Então existia um certo receio de como seria essa recepção para o próprio Atlético dentro do Maracanã. Um Atlético numa semana tenebrosa também, num jogo contra o Flamengo com toda essa bagagem, um momento diferente. O Atlético muda, Scarpa vai para a esquerda, bota ali um esquema com os 3 caras fechando na saída de bola, reforçando um pouquinho o meio de campo, o Alan Franco sendo muito importante, né, com o Fausto Vera, com o menino conseguindo jogar. O Atlético competiu. Dá para falar de um saldo positivo mesmo com a derrota? Sem o Lianco ainda mais. E sem o Lianco. É que para mim parece assim, mesmo o Flamengo não ter feito o grande jogo dele, ele ganhou. O Galo teve que ir pros... Sim. Perdeu de 1-0. Então, eu entendo o que você está levantando, mas assim, as mudanças do Cuca eu acho que surtiram efeito. O 3-4-3 ali que o Cuca montou, por exemplo, o jogo de ida lá contra o Bucaramanga foi terrível o primeiro tempo. Pelo amor de Deus, o Cuca tentou mexer e não foi bem. O jogo de volta agora contra o Bucaramanga, eu achei até que o Galo merecia a vitória, mas acabou perdendo também. Só que o Atlético tinha, naquele jogo contra o Bucaramanga, um problema muito sério no meio-campo. O Atlético que dava muito espaço para o Bucaramanga transitar ali pelo meio-campo. Gustavo Scarpa e o Igor Gomes toda hora, um falando com o outro para eles tentarem ajustar a marcação. Eu acho que nesse ponto, contra o Flamengo, o Cuca conseguiu resolver. A linha de 3 atrás, com os 4, o Scarpa fazendo lá a sustentação junto com o Júnior Alonso, o meio-campo já com o Fausto Vera e o Alan Franco, que várias vezes o Alan Franco descia também para fazer a linha com 4, né? Ele não ficou só do lado do Fausto Vera. Enfim, eu achei que o Atlético se portou bem. E o Flamengo, rapaziada, acaba de confirmar a chegada de Samuel Lino ao Rio de Janeiro. Pois é o terceiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência. O atacante chega após pedido do técnico Felipe Luiz, buscava um ponta no mercado. Nesse sentido, o Flamengo emitiu uma nota oficial confirmando a chegada, né? O jogador Samuel Lino desembarcará no Rio de Janeiro nessa terça-feira, dia 29. Ele parte de Madrid no voo, aí tem aqui um voo com escala em São Paulo, antes de ir para o aeroporto Tom Jobim. Aí, mais uma vez o voo aqui. A chegada prevista está
para as 9 horas e 35 minutos desta terça-feira, por motivos logísticos e para não interferir na rotina dos demais passageiros. Desembarque ocorrerá em área reservada, sem atendimento à imprensa local. Após a chegada do atleta, ele vai realizar exames médicos e, na sequência, reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. Concluída a assinatura de contrato, a abertura completa da chegada será publicada nas redes sociais oficiais do clube e na Flamengo TV. Pois é, Samuel Lino sendo confirmado aí pelo próprio Flamengo. Um anúncio oficial deve ser feito também nos próximos dias aí, acredito que amanhã, no final da tarde, ou no máximo na quarta-feira. Já deve ser a apresentação também, né, do Samuel Lino. O Flamengo tem jogo importante contra o Atlético Mineiro, importante no sentido de manter a hegemonia, talvez, Copa do Brasil, o Flamengo é atual campeão, mas, segundo a própria direção do Flamengo, né, a prioridade não é a Copa do Brasil, e sim Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, acredito que alguns jogadores serão poupados na partida de quinta-feira contra o Atlético Mineiro, já que o foco é o brasileiro e tem o jogo fora de casa contra o Ceará na próxima semana. O Castelão deve estar lotado, mais de 60 mil pessoas, torcedores, na partida do Flamengo contra o Ceará fora de casa. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.